Muito bom, então vamos iniciar. Saudações aos nossos irmãos aqui presentes. Sejam bem-vindos a mais uma noite de estudos, onde nós procuramos colocar alguns aspectos do procedimento humano e ver se as informações que nós podemos colher através do ensinamento espírita possam ser úteis para melhorar a nossa qualidade de vida diária, porque a nossa qualidade de vida depende muito do nosso comportamento. Conforme a gente age, aí é o que acontece com a gente. Conforme a gente age, que é de acordo com o que a gente pensa, a nossa vida pode ter uma qualidade bem diferente, na decorrência do modo como nós interpretamos as coisas. O que a doutrina espírita oferece é uma maneira conveniente de enxergar as coisas e de botar aquilo em prática, conveniente, porque a doutrina espírita tem umas características que seria muito importante que as pessoas todas soubessem. É o que distingue o espiritismo das outras colocações de comportamento com base na religião. Porque a doutrina espírita não é uma teologia. Teologia é o quê? É aquilo que as pessoas compreendem como sendo a interpretação das informações de Deus para a humanidade. E a teologia se baseia em livros onde estão escritas as palavras de Deus. Assim, por exemplo, o catolicismo é uma teologia? Porque acredita que as informações disponíveis para os católicos são escritas no livro sagrado que eles aceitam bem, que é a Bíblia. A Bíblia quer dizer livro, e a Bíblia contém uma porção de informações que, segundo a expectativa, estas informações vieram diretamente da palavra de Deus. Ora, se foi a palavra de Deus que concebeu aquilo lá, aqueles escritos, então a palavra de Deus é a verdade. E sendo a verdade, verdade não se discute. Discute opinião, discute conceito, mas verdade é indiscutível. Verdade, o que é verdade? Verdade é o fato absoluto, é indiscutível a verdade. Então, se foi Deus que falou, então é a verdade, logo é tudo indiscutível. Então, o livro chamado Bíblia, para os católicos, para os protestantes, contém a palavra de Deus, que deve ser aprendida e seguida sem discussão nenhuma, porque é a palavra de Deus, é a verdade. Bem, só tem um pequeno problema. A palavra de Deus está escrita aonde? Na Bíblia. Quem é que falou isso? Bom, os católicos aceitam que a Bíblia contém a palavra de Deus. Muito bem. Então os cristãos fazem isso.
Os judeus, o que eles pensam? Os judeus, o judaísmo é uma teologia. É uma outra teologia. Esta outra teologia está baseada nos escritos contidos no livro sagrado que contém a palavra de Deus. Então, os judeus, que livro é o livro que os judeus seguem como sendo o depósito da palavra de Deus? O livro dos judeus chama-se Torá. É o Torá. A lei e os profetas. Os dois grandes componentes, né, do Torá. Então lá é a palavra de Deus. Se é a palavra de Deus, é a verdade indiscutível. Peraí, mas catolicismo e judaísmo são iguais? Não, são muito diferentes. E cada um deles aceita a verdade contida na palavra de Deus, que é o livro. São dois livros diferentes. Se um deles é verdade, o outro não é, porque eles são diferentes. Os conceitos são muito diferentes. Aí já deixa um observador em xeque, né? Bom, mas tem o islamismo, que é uma outra teologia, e para os islamistas, o livro deles contém a palavra de Deus, que é a verdade indiscutível. E qual que é o livro deles? O livro deles é o Alcorão. Contém o quê? Contém a palavra de Deus. É igual ao judaísmo e é igual ao catolicismo, cristianismo, assim? Não, muito diferente dos outros dois. Muito diferente. Então, qual dos três contém a verdade? Porque cada um diz que é a palavra de Deus. Mas não são só essas três teologias. Tem muitas outras. A rigor, na atualidade, existem 10 teologias fundamentais diferentes no mundo. 10. Cada uma delas baseada no seu livro, que contém a palavra de Deus, muito diferente dos outros livros que contêm a palavra de Deus. Mas peraí, se um deles contém a palavra de Deus, os outros não podem conter. Só se Deus escreveu várias palavras, botou várias verdades diferentes, uma em cada livro. Isso não pode, de acordo com a definição de verdade. Verdade é uma só, única. A verdade é indiscutível, é perfeita, é absoluta, é tudo a verdade. Por isso que nós não temos a verdade, nós não dispomos de condições para a verdade, porque nós somos relativos, nós somos imperfeitos. A verdade é perfeita. Então, como é que fica o Espiritismo? O Espiritismo é uma teologia? Não é. Não é uma teologia? Não. Então, o Espiritismo não tem um livro sagrado? Não tem. Por que não? Porque o Espiritismo é uma filosofia. O que é filosofia? Filosofia é o amor ao saber. O que é o saber? O saber é o conjunto dos conhecimentos. Mas conhecimento sobre o quê? Conhecimento sobre as informações disponíveis, que agora, sendo filosofia, o mecanismo de agir filosoficamente é através da discussão, através do questionamento, que é proibido fazer com os livros que contêm a verdade, porque eles partiram do suposto que os livros deles, sendo a verdade, logo tudo lá é indiscutível.
Na filosofia tudo é discutível. A filosofia não lida com a verdade. O quê? Então lida com a mentira? Fala, não, o contrário da mentira, não. O contrário da verdade não é a mentira necessariamente. O contrário o conceito de verdade se é o conhecimento, se é a discussão da filosofia, o amor ao saber, é a busca do conhecimento, a procura do conhecimento, a procura da verdade, não a discussão da verdade. Nós não temos a verdade. De acordo com a teoria da verdade, nós não temos. Então o espírita, ele não está calcado na verdade, ele está calcado na busca da verdade através da experimentação, através das práticas, através da observação, principalmente através do raciocínio, porque o raciocínio é alguma coisa que Deus colocou no homem para que ele seja minimamente enganado, porque já que ele é imperfeito, ele está sujeito, o homem é imperfeito, está sujeito a se enganar muito. Então ele tem que ter algo que o proteja contra o engano. Então ele tem que estar de olho na busca da verdade. Mas como ele não vai achar a verdade, porque ela é perfeita, ele vai sempre se aproximar mais da verdade. Então o conhecimento leva o homem a admitir humildemente que ele está sujeito a mudar de opinião, porque novas verdades podem surgir e anular as informações disponíveis anteriores. Então, já que é assim, o processo de procurar a verdade dentro da filosofia, que é o amor ao saber, que é a busca do conhecimento, o processo de filosofar é o de questionar, é o de indagar, é o de duvidar, é o de testar para ver e adotar o raciocínio que atenda à razão. É o seu guia. Se atende à sua razão, você fala, mais do que isso eu não posso ter. Tem que atender à minha razão. Como o Espiritismo é assim, fala, é assim. Na base do Espiritismo existe esse conceito. Fé verdadeira é somente aquela que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Conceito fundamental do Espiritismo, escrito na obra de Allan Kardec, que era um filósofo, um pensador. Então, quem é espírita, não é espírita porque alguém falou, tem que ser, porque o caminho é esse aqui. Não, o indivíduo vai indagar e ver se ele aceita ou não. Porque se ele parte desse suposto, ele não fica um mau religioso, porque ele não é religioso. Ele é um filósofo. Filósofo não é só aquele que tem um título de filosofia, é aquele que adota uma ideia de procurar a verdade por meio da indagação, por meio da discussão, por meio da razão. Isso é coisa que nós todos devemos ser, porque a única coisa que pode nos ajudar é o atendimento à nossa razão. Nem tudo nós podemos comprovar na prática, não tem jeito de comprovar com a experiência da gente. Então a gente tem que se basear no arrazoado, no lógico das coisas. Por exemplo, se você vai andando por uma rua e vem um carro de lá e você calcula que vai dar tempo de você atravessar a rua. Se você calcular que não dá tempo, você para e sabe que não vai dar tempo, então o carro passa, aí você olha, dá tempo de passar, aí você passa. Isso é o uso da sua razão, do seu bom senso.
Veio um anjo ali, te ajudou. Eu falei, não, o anjo me ajudou para isso. Eu tenho que ter competência de saber atravessar uma rua sozinho, sem anjo nenhum. Senão, o que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Eu sou um boneco guiado. Tudo é Deus que me leva para lá e me leva para cá. Porque tem uns protestantes que são tão fanáticos em cima disso, que tudo é Deus para eles. Tudo é Deus que quer, Deus não quer, Deus quiser, se Deus não quiser. Se vai na minha casa, se Deus quiser. Se Deus quiser. Que exagero é esse, rapaz? Deus não te deu liberdade para nada. Para você ir na casa do outro, ele tem que resolver querer. Você precisa de ir lá devolver um objeto do sujeito. Mas Deus não quer, aí você não devolve. Como é que é isso? Então, esse tipo de razão não cabe dentro da fé. E não cabe, segundo o bom senso, não cabe no procedimento de Deus para o homem. O homem tem que agir sozinho em quase tudo que ele puder. Para isso é que ele ganhou o livre-arbítrio, que é a capacidade de escolha, altamente respeitável por Deus. Deus respeita você. Se você quiser matar alguém, ele não deixa. Falei, não, você não vai matar ninguém não. Isso não. Não vou deixar. Falei, o senhor não vai deixar eu matar. Mas esse pessoal que está matando aí todo dia, o senhor deixou? Deixou, porque eles mataram. Então o senhor não interfere na matança. Se o senhor deixa matar, o senhor não deixa eu ir na casa dele devolver o livro. Eu tenho que falar se Deus quiser. Então, este é o razoável. Então, os espíritas, como a doutrina espírita não é uma teologia, mas é uma filosofia, a gente já sabe que pode questionar. E nem tudo que você questiona, você vai se basear na experimentação prática, porque não tem jeito. Você tem que basear no seu raciocínio. Por exemplo, você vai entrar no elevador, alguém fala, você quer ir de elevador? É lá no 20º andar que nós vamos. Você tem dois caminhos, ou você entra no elevador, ou você vai pela escada. Assim, não, eu vou pela escada, porque o elevador, eu não sei se esse trem vai cair. Eu não sei, eu não vi os cabos, eu não vi o cabo de aço que está segurando o elevador. Assim, você vai por onde então? Falei, vou pela escada. Falei, mas você viu a quantidade de ferro e de concreto que está lá segurando aquela escada? Você vai conferir isso também ou você vai acreditar e vai subir a escada? Como é que é? Porque se você for experimentar tudo que você vai fazer, você não vai fazer nada. Você vai pisar na rua. A rua é de asfalto. Você vai pisar. Você conferiu se aquele asfalto está firme mesmo? E não é um buraco ali, na hora que você pisar, você cai lá no buraco? Você tem que aplicar o seu raciocínio. É para isso é que existe a razão. Para isso é que existe o bom senso, que Deus colocou dentro do homem, para o homem poder viver. Então esta razão o homem pode aplicar em todos os seus processos de vida, mas não pode aplicar nas coisas religiosas. Bom, mas os espíritas então não acreditam nos livros sagrados? Não, não é que não acreditam, eles questionam com a razão. Que livro você está falando? Cita um livro sagrado aí. A Bíblia. Você não aceita que a Bíblia é a palavra de Deus? Assim, não. Não aceito que é a palavra de Deus, não. É um livro escrito aí, foi impresso aí na tipografia. Antes de ser impresso, ele passou na mão de um revisor lá. Ele trocou uma palavra por outra. Ele traduziu um negócio. Como é que ele traduziu? Quer dizer, não tem garantia que aquilo lá atende. E se aplicar a razão, aí é que você não vai mesmo em cima da palavra de Deus lá, não. Por exemplo, na Bíblia, aqui no Novo Testamento, tem uma série de informações que, se for a palavra de Deus, você está enrolado. Por exemplo, diz lá que Jesus chegou no templo e os mercadores estavam lá vendendo lá.
as coisas. Lá dentro do templo judeu, que não era casa de Deus. Jesus nunca disse que aquele lugar lá é casa de Deus. Perguntaram para ele onde que é a casa de Deus, se é dentro da igreja, como dizem os judeus, ou se é na oração no alto do morro, como faziam os samaritanos. Aí Jesus respondeu: nem dentro do templo, nem no alto do morro. Deus está em toda parte. A gente deve adorar a Deus em espírito e verdade, e não num lugar determinado. Quer dizer, ele não estava dizendo que a igreja é casa de Deus. Aliás, disse que não era. Mas está escrito lá que ele chegou lá no templo, os cambistas estavam lá vendendo as coisas deles, que nem era dentro da igreja, era no pátio do lado de fora, como ali assim, ó. Nós estamos até vendendo ali uns panos de prato, umas coisas para ajudar, arrumar um dinheirinho para ajudar, pagar a caridade aí e tal. A gente vende aí umas coisas, vende pão, vende pizza, a gente faz umas coisas aí para vender, para arrumar dinheiro, para pagar as contas, para tocar a obra. Ali fora. Aqui dentro nós não estamos vendendo, não. A gente só fala, o pessoal compra lá depois. Mas nós não estamos falando em imoralidade, porque nós estamos falando que a gente toca isso aqui com dinheiro. Porque se não tiver dinheiro, não toca isso aqui. E se não tiver dinheiro, você vai chegar aqui e está tudo sujo, porque não teve dinheiro para comprar vassoura, para comprar sabão, para pagar alguém para limpar isso aqui e tal. Aí não tinha dinheiro para pagar a eletricidade, que é quase 3 mil reais por mês, para ligar o ventilador, que você gosta de refrescar um pouquinho no calor. Como é que faz? Tem os gastos com dinheiro, gente. Não vamos também ser hipócrita. Nós não mexemos com dinheiro, nós somos todos santos. Mas ninguém é santo. Não aplicar o bom senso, a razão, rapaz. Nós trabalhamos, nós estamos numa obra de serviço. Nós temos que arrumar dinheiro para tocar a obra. Agora, não vamos cobrar pelos ofícios religiosos, como fazem os outros lá. Você tem que pagar 10% aqui, para Deus. Deus quer que você pague os 10% aqui. Vai para o pastor lá, não vai para Deus, né? O outro lá não, nos ofícios religiosos custa dinheiro. Você vai fazer um batizado, um casamento, tem que pagar. Vai encomendar uma missa, tem que pagar. Os ofícios religiosos são pagos. Aí não. Porque aí é ofício religioso. O ofício religioso é de graça. Agora, o pano de prato lá não é de graça. Não, se você quiser comprar um, te vendo, custa R$2. Mas é bordado direitinho lá, mas foi feito para vender, para arrumar dinheiro, para pagar. É outra coisa. Tem nada a ver com ofício religioso. Tem a ver com arrumar dinheiro para pagar as contas. É isso aí. Mas lá, Jesus chegou lá no templo e os campistas estavam lá vendendo o material deles para pagar as contas lá do templo. E talvez até uma parte para os sacerdotes lá, porque sacerdócio vive de dinheiro obtido ali na igreja. Não vamos discutir essa parte, porque eles também precisam arrumar o dinheiro do jeito deles. Então Jesus não podia interferir naqueles cambistas. Inclusive eles tinham comprado direito, é igual ponto na feira. Você compra um ponto, você fica lá, aquele ponto você paga imposto, você tem o direito de ficar lá vendendo. Aqueles caras não estavam errados, não. Diz lá o livro sagrado, a palavra de Deus, que Jesus catou um chicote e meteu o chicotada neles e pisou naqueles lá e jogou as coisas deles no chão e quebrou. Vendendo na casa do meu pai, na casa de Deus, transformando a casa de Deus num comércio, e quebrou eles todos e tal, e virou uma fera. Agora se analisa se Jesus fez isso. Jesus divulgou o tempo todo a mansidão, a não reação, a não agressão. Se alguém vos bater num dos lados da face, ofertar-lhe também o outro lado. Mas ele próprio chegou lá e viu os caras lá meio fora da lei. Nem estava fora da lei, mas ele pensou que estava. Mas Jesus enganou, então ele pensou que os caras estavam fora da lei.
Aliás, ele foi imprudente para danar, se ele fez isso. Porque estava cheio de soldados lá. Eles iam prender ele na hora. E outra coisa, os soldados romanos, na fortaleza Antônia, era 100 metros do templo. Os soldados romanos eram doidos para jantar os judeus, né? Porque eles eram dominantes. Então tinha um monte de soldados lá vigiando o tempo todo. Se aparecesse um cara lá chicoteando gente, fazendo algazarra, os soldados romanos estavam lá em questão de 5 minutos. Tinha até um túnel que ligava a fortaleza Antônia diretamente lá no templo. Era 5 minutos que os soldados romanos estavam lá. Aí iam crucificar ele no começo, nem no fim. Nem no fim da pregação, no começo. Ele não ia fazer isso. Mas quem falou que ele não fez? Assim, o meu bom senso. Jesus era o príncipe da paz. Ele não ia fazer um negócio disso, isso contraria a doutrina dele. Como é que ele ia bater naquele pessoal daquele jeito? E outra coisa, muita gente usa aquilo lá hoje para ser violento. Quando você quer justificar a sua violência, você fala, Jesus expulsou os vendilhões do templo, eu também não vou tolerar desaforo comigo, não. Então, isso aí eu acho que não é palavra de Deus, não. Mas que tudo que está lá no livro é a palavra de Deus. Quer ver outra? Jesus no Jardim das Oliveiras, refletindo e antecipando os tormentos que ele ia passar na cruz. Ele antecipou os tormentos e gelou. Suou sangue. Não aceito isso. Não aceito isso. Jesus gelou diante da morte. São Pedro, que é um otário, que vivia negando ele lá e tal. Na hora da morte, Pedro assim, nós vamos me crucificar? Então me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não mereço ser crucificado igual Jesus, que foi de cabeça para cima. É pior para você. Assim, eu não sou igual ao mestre, eu mereço. Se é castigo, coisa pior. E foi crucificado de cabeça para baixo. Pedro. Agora Jesus suou sangue. Não aceito isso, não é verdade. Mas está escrito lá, eu não sei como é que está escrito lá, não vou aceitar isso como palavra de Deus. Jesus chegou num pé de figo lá, viajando com o pessoal lá, tinha uma figueira. Jesus falou, vai lá, Pedro, colhe uns figos para nós lá, que o pessoal está com fome. Aí Pedro falou assim, senhor, não é época de figo agora. Assim, vai lá ver, só. Aí o Pedro foi. Chegou lá, viu que não tinha figo, voltou. Falou, senhor, não tem nenhum figo. Não é época. Assim, não quero saber. Amaldiçoado da figueira. Não tem figo. Aí a figueira secou até a raiz. Não aceito isso. Não acho que Jesus fez isso. Mas está escrito lá. Mas não sei porque está escrito, mas não fez isso. Não é verdade. Isso não é fato da vida de Jesus. Imagina que ele vai fazer um negócio desse. Secar é até antiecológico. Hoje em dia não podemos secar, nem cortar uma árvore não podemos hoje. Nem podar a árvore na rua não podemos, tem que pedir autorização lá na prefeitura. Por causa da ecologia. Agora Jesus secou a figueira só porque ela não tinha figo fora do tempo. Não faria isso. Ninguém faria um negócio desse de bom senso. Ninguém de bom senso faria. Jesus fez, está escrito lá. Não fez. Para mim não fez. É por isso que os espíritas aplicam a regra de que é preciso discutir tudo. Se não atender o bom senso, não dá para aceitar. O próprio apóstolo Paulo escreveu que era para examinar tudo e escolher o que fosse melhor. Ouvir a todos, dizia o apóstolo Paulo, mas guardai a decisão para vós mesmos. Escute todo mundo, mas você que decide. Quer dizer, escolher, não é?
A gente tem escolha não, tem que interpretar o... Conclusão, o Espiritismo não tem livro sagrado, livro nenhum. E o Evangelho, assim, não é oficial, não temos livro sagrado. Mas não tem livro espírita? Tem. O Allan Kardec, sabiamente, ajuntou todos os livros do Evangelho, os Evangelhos todos, consultou todos, selecionou a parte moral, os princípios morais, e escreveu, selecionou aqueles princípios e colocou os princípios no Evangelho segundo o Espiritismo e comentou aquele princípio. Esses são indiscutíveis. A parte moral do Evangelho é indiscutível, porque são princípios de alto nível. Do jeito que eles estão escritos aí, eles são aceitáveis moralmente. Então, devem ter sido pronunciados mesmo por Jesus. E ainda que não fossem, eles foram pronunciados por alguém, vale a pena seguir, porque eles são bons. Olha aí, ó, o meu bom senso. Então, o Espiritismo é baseado em análise questionada das informações. Não é para aceitar nada, é para examinar e conferir com o seu bom senso. Porque a tolice não pode ser confundida com bom senso. Se você fica aceitando cegamente tudo que acontece, você não está tendo bom senso, você está sendo tolo, ingênuo. Teve uma frase que Jesus falou sobre esse assunto: sede simples como as pombas. Simples. Não tolo. Simples. Mas sagazes como as serpentes. Sagaz é o quê? Esperto. Não vai na conversa. Duvide. Questione. Se atender o seu bom senso, que é a defesa que Deus colocou dentro da sua cabeça, bom senso, aí você segue. Se você seguir o seu bom senso, tudo que você fizer não é pecado. Mesmo que saia errado. Mesmo que prejudique alguém. Você fez com a intenção de beneficiar. E saiu errado. Você não tem culpa nenhuma. A sua intenção foi dentro do bom senso. Por exemplo, alguém quer envenenar o outro e sabe que você vai levar comida, e escondido ele troca o prato aqui, bota um outro com veneno, e você leva a comida lá para o seu amigo. Aí ele come e morre. Você levou o veneno. Você envenenou? Não. O outro é que envenenou. Ah, mas você que levou. Eu não sabia. Se eu soubesse, eu não tinha levado. Se eu desconfiasse, eu teria tomado providências para conferir. Nada disso eu fiz porque não sabia. Aí, ó, bom senso. A lei divina só pega você se você atentar contra o seu bom senso. É por isso que tem aquela frase no Evangelho lá: todo pecado será perdoado ao homem. Todo. Exceto o que for cometido contra o Espírito Santo. Este não tem perdão nem neste mundo, nem no outro. Está no Evangelho isso. Vamos aceitar isso para analisar, para ver se nós aceitamos. Ou melhor ainda, vamos pegar para analisar, para ver se nós vamos aceitar. Porque se não aceitar, eu coloco junto com aqueles outros lá. Esses aqui, eu não aceito. Para mim, isso não aconteceu. Livro traduzido. Quem que escreveu aqueles livros? Ah, foi Tiago que escreveu, foi Paulo que escreveu, foi o apóstolo Lucas. Lucas não foi apóstolo. Ele escreveu um evangelho. O apóstolo Marcos, esse era apóstolo. Mateus, apóstolo, escreveram o evangelho. Mas aquilo lá foi Mateus mesmo que escreveu? Você tem certeza? Tá bom, certeza eu não tenho. Então, como é que você... Mas é a palavra de Deus. Está escrito lá que é assim:
quem escreveu o livro pode ter escrito lá que era a palavra de Deus. Você tem certeza? Você tem que ler para ver se você aceita ou não. O seu filtro tem que ser a sua razão. É por isso que o pessoal espírita aprende desde o começo que a nossa fé não pode ser cega. Nós temos que aplicar a razão naquilo que você quer que eu acredite. O que é crença? Crença é o quê? Crença é uma informação que a gente pensa que é verdadeira. É isso que é crença. Mas pode não ser verdadeira? Pode. Tem crenças verdadeiras e crenças falsas. Só porque você crê, não quer dizer que é verdade. Por exemplo, vou te falar uma. Você sabia que tem um site na internet defendendo a ideia, muita gente adota aquilo lá, defendendo a ideia de que o vírus da AIDS não existe. Que o vírus da AIDS é uma invenção da Igreja Católica para desmoralizar e condenar os homossexuais. Porque quando é negócio de AIDS, na transmissão através de sexo, os homossexuais foram os mais afetados desde o começo, né? Sempre foram. Então, o vírus da AIDS é cientificamente demonstrado que existe. Mas tem um pessoal que não acredita nisso. Quer dizer, é uma verdade científica demonstrada. Que uma turma grande não aceita. Não é porque uma coisa é verdade, uma crença é aceita por um grande número, demonstrada, que todo mundo aceita. Ou seja, a gente pode não aceitar uma crença verdadeira, assim como pode aceitar uma crença que não é verdadeira. Por exemplo, você acredita que Deus criou um inferno como um lugar muito ruim, cheio de capetas que são muito feios. Muito feios. O cinema, de vez em quando, anda fabricando umas figuras de capeta que não dá nem para olhar, né? De tão feio que é. Assustador. Lá no inferno está cheio daquilo. E lá no inferno tem um clima horroroso. Ou é frio demais, ou é quente demais. Eu não sei qual que é pior, viu? Lá no inferno, tudo quanto é ruim tem lá. E tudo quanto é tortura especializada, tem lá. Hoje em dia não tem mais espeto para furar a alma. Né? Agora tem torradeira eletrônica. Com raio laser que corta a jugular do indivíduo assim, ó, sem sair sangue, e dói para burro. E fica vazando aos pingos para ele morrer devagarinho. E ele fica morto de medo de morrer e não morre nunca. Lá no inferno. Hoje em dia é assim que é a tortura. Tortura psicológica é muito pior do que tortura física. Tem a física também. Os caras estão atolados num lodaçal de caatingas. E temperatura ruim. Estanho derretido, por exemplo. Atolados no estanho derretido, fedendo. Hein? Então, tem tudo lá. E Deus fez o inferno e disse, ó, quem entrar aqui não sai mais nunca. Nunca mais. E agora botou os homens na terra e deu aos homens pouco juízo. Você pode ver, nós somos muito sem vergonha nesse negócio de juízo, né? Nós não temos muito juízo. Ninguém tem. A gente tem, às vezes até tem juízo, mas não tem conhecimento. Então, a falta de conhecimento faz o indivíduo ser mais tolo. Quanto menos conhecimento, mais bobo, mais tolo ele é, mais ingênuo, mais sujeito a erro. E botou a gente aqui, nessa trempa de ignorante que nós somos aqui nesse mundo. Quer dizer que, pelo nosso bom senso, nós já estamos tudo sujeitos ao inferno.
Mas para ajudar a gente a ir para o inferno, abriu a porta do inferno e soltou a capetada toda, com a intenção de vir recrutar a gente para ir para lá, mediante pecados, que os capetas vêm ajudar a gente a querer fazer. E às vezes você cai num pecado sem nem querer, mas o capeta te ajudou, você cai, e a culpa é sua, você, inferno. Eterno. Pois bem, um grande número de pessoas nesse mundo acredita nessa teoria, na teoria do inferno. Então, eis aí uma crença que, para o bom senso cósmico, o bom senso universal, inferno é uma falsidade, não existe desse jeito descrito aí. É uma crença oficial do bom senso. Então, vamos chamar de crença verdadeira, que não existe. Mas tem um monte de gente que acredita que sim. Então, não é porque uma crença é verdadeira que todo mundo aceita. Igual o negócio do vírus da AIDS. Igual o negócio da vacina. Tem gente que não aceita tomar vacina de jeito nenhum, porque é pecado. Na Bíblia, ninguém foi vacinado, então não pode vacinar hoje. Mas também ninguém tomou antibiótico na Bíblia. Ninguém tomou lombrigueiro. Ninguém comeu um hot dog, aí um McDonald's daquele. Né? Lá ninguém comeu. Na Bíblia não fala no McDonald's. Mas todo mundo está lá no McDonald's comendo sanduíche lá. Quer dizer, não é porque está na Bíblia ou não. Não é para a gente fazer aqui, tem que estar na Bíblia ou não. Então tem crenças falsas e crenças verdadeiras. A gente precisa de tomar cuidado com as crenças da gente. Porque a gente pode estar adotando uma crença falsa, pensando que é verdadeira. Assim como pode estar evitando uma crença verdadeira, com medo de ser crença falsa. Quando eu entrei no Espiritismo, quando eu estava na universidade. Estudava em São Paulo, lá na cidade universitária, e foi lá que começou a coisa para mim. Que eu comecei a descobrir o raciocínio espírita através de conversa lá com pessoas que eram espíritas e tal. Tem até uma história lá que eu já contei e tal. Mas, então, eu comecei no Espiritismo por causa disso. Eu vi uma discussão entre dois colegas. Um que era espírita e outro que não era. E o que não era estava atacando o espírita e ele rebatendo e tal. E eu gostei mais do raciocínio do rapaz espírita. Muito mais. Então eu pensei assim, não quer dizer que esse está com a verdade. Pode ser que esse fale melhor. Porque se você argumenta melhor, você pode ganhar uma discussão com a falsidade. Você pode convencer que o erro é verdadeiro, ou que o erro é verdade, e a verdade é um erro. Você pode convencer. Se você tiver muito bons argumentos, e o seu antagonista tiver uma dificuldade de expressão, porque tem gente que não sabe discutir, não sabe argumentar, né? Está cheia, a maioria é assim. Então eu falei, esse cara pode ser um bom argumentador. Mas não é, não. Os dois eram meus colegas de classe. Um chamava Natali e o outro chamava Marques. Ele chamava pelos sobrenomes, né? E o Natali tinha uma dificuldade de expressão, ele era meio gago. Falava mais mole, falava mais devagar. E ele era o espírita. E o outro tinha um palavreado solto, muito mais argumento, muito mais desenvoltura. Mas estava perdendo a discussão. Então não foi ganho de discussão na base de melhor argumentação. Foi ganho pelo conteúdo. Mas não foi ganho, não. Porque para a maioria lá, quem ganhou foi o Marx. Agora, para mim, eu não dei ganho de causa, mas cá dentro de mim eu falei, os argumentos dele são muito melhores. Tanto que eu entrei na conversa do lado dele. Falei, espera aí, você em vez de responder o que ele falou, você fica ridicularizando ele.
Que conversa é? Você não tem argumento e faz gozação? Responde o argumento dele que eu quero ver, ué. Eu estou torcendo para você. Agora, se você não sabe explicar isso, não tente ganhar a conversa na base da gozação. Responda a conversa para ele. Aí eu falei sério e bravo, né? O Natália riu, falou assim, fica bravo não, meu amigo, vem cá, o que é isso? Nós estamos só conversando e tal. Mas o outro estava ridicularizando, era irritante aquilo. Aí a conversa parou ali e tal, né? O pessoal terminou tudo em pizza, vamos tomar um cafezinho e tal. O Natália e o Max eram grandes amigos. Eu também era amigo deles. Tal. Mas eu chamei o Natália de lado e falei assim, onde é que você leu esses negócios que você falou aí? Isso me interessou aquilo. Você tirou de onde isso aí? Você falou cada coisa ali, rapaz. Foi ali que eu comecei a ser espírita. Eu não sabia que aquilo era espiritismo. O argumento foi bom. Como eu atualmente não tinha religião nenhuma, porque eu já tinha saído da igreja católica, que ia ser padre, eu estava seminarista lá, saí por discordar. Fui para o presbiteriano, fiquei lá 3 anos e meio, não deu, não engoli aquele negócio da Bíblia deles de jeito nenhum. Saí. Aí eu cheguei à conclusão que ninguém sabia nada de nada, que esse negócio de religião era besteira. E fui ser nada. E desse jeito que eu entrei na faculdade. Agora vem o cara aqui explicando de um jeito que me atendeu. Eu falei, onde é que você leu isso? Eu quero saber isso aí. Me interessou, rapaz. Ele disse, não queira saber, é espiritismo. Você não tem medo, não? Eu falei, seja lá o que for, eu não tenho nada a perder. Para mim não existe nada. Nem capeta mais não existe, que eu já acabei com os capetas há muito tempo. Rompi com eles e tal. Porque antes eu tinha um medo de capeta do cão, medo de ir para o inferno. Eles me seguraram lá um tempão por causa do inferno. Senão eu tinha saído antes. Pois bem, então a gente pode adotar uma linha de raciocínio por causa da validade dos argumentos, por causa da lógica, que foi isso que me atraiu lá. E eu então fui estudar. Aí ele me falou onde é que é, né? Até no livro dos Espíritos, falou, onde é que eu arrumo esse livro? Agora, o meu passado lá na infância era totalmente contra espírita. Lá tinha uma pregação tão violenta contra o espiritismo, lá na igreja, lá no seminário, eu era seminarista, que tinha um sujeito lá na cidade que era espírita. Cidade pequenininha, né? Quando tem um sujeito espírita, todo mundo sabe quem que é. E o cara chamava Pedro Espírita. Ele não chamava espírita não, mas a turma chamava ele de Pedro Espírita. Viu o Pedro Espírita lá. Aí todo mundo... Eu até mudava de calçada. Ele vinha de lá assim, eu espírita para lá e eu para cá. Eu mudava de calçada. Eu tinha medo do Pedro Espírita. Vai que tem um espírito pendurado nele aí, passa para mim. Eu tinha medo. Então eu cresci assim, antagônico ao espiritismo. Mas com o tempo eu fui ficando distante, né? Não fui influenciado e tal. E perdi aquele antagonismo gratuito, mas não fiquei simpático não, ainda achava que era coisa meia macumbenta lá, meia troço estranho lá, de fumaça, de galinha preta, esses trem assim. E quando eu vi lá na faculdade o meu colega discutindo com aquele brilhantismo lá, de lógica, de razão e tal, eu falei, quero ler isso. Aí eu fui ler o livro dos Espíritos. Não queira ler esse livro. Se você ler, você fica apaixonado. Ô livro danado. Eu li o livro em 3 dias. Eu não aguentei, não parava de ler. Tinha resposta para tudo. Tudo aquilo que a vida toda eu não tinha entendido. E tinha essa argumentação filosófica. Por que o Espiritismo não é religião?
Teve uma época que teve um censo aí do IBGE. Bom, de vez em quando tem, né? Quem faz o censo é o IBGE. Eles foram fazer um censo e na hora de botar a religião lá, o espiritismo não apareceu. Tinha as várias religiões, menos o espiritismo. Aí o pessoal espírita reclamou e eles falaram assim, o espiritismo não... O espiritismo, de acordo com o dicionário, não cabe dentro do conceito de religião. Religião é uma teologia, é uma instituição teológica que, por meio de procedimentos sacramentais, religiosos e ritualísticos, pretende manter os fiéis ligados ao objetivo da salvação. O dicionário. Agora, pega essa definição e coloca no Espiritismo. O Espiritismo não cabe nela nem numa palavra. Não é uma instituição. O Espiritismo é uma instituição? Não é. Quem que manda? Né? A Igreja Católica é uma instituição. Quem que manda? O Papa, o Vaticano. Depois o bispo, os cardeais, o bispo, tem uma instituição lá. O espiritismo, quem que manda? Ninguém, não tem chefe, não tem ninguém que comanda. O centro espírita, quem que dirige, quem que fiscaliza? Ninguém. Tem as obras lá e tal. E muito estudo. Tanto que os centros se reúnem por conta própria para fazer palestras, fazer estudos, fazer seminários, existe muito, mas ninguém é autoridade no espírito. Não é uma instituição, não é uma teologia, não tem fiéis. Os espíritos são fiéis a quê? Não tem um padrão de livro, assim, livro sagrado e tal, para ser fiel àquele livro. Não tem isso. E com vistas a levar os fiéis para a salvação. O espiritismo não mexe com o negócio de salvação. A palavra salvação perdeu o conteúdo no espiritismo. Não tem uma atrás de salvação. Você não quer se salvar? Não, eu falei, não estou perdido, vou salvar de quê? Não é salvar. O que é salvar? Ir para o céu. Ninguém vai para o céu, ele vai nascer outra vez. Nós temos que evoluir, meu amigo. É outra coisa, não tem salvação. Então não cabe dentro da definição do dicionário. Logo, neste conceito, não é uma religião. É uma filosofia. Aliás, uma filosofia de base científica. Por que é científica? Porque a ciência cuida de testar as informações para que os dados sejam comprovados sob pena de não terem validade. As crenças têm que ter uma comprovação. Você precisa ter uma argumentação, uma comprovação. Quer dizer, é aquela definição de Platão lá, né, de crença, de que os dados da crença têm que ser justificados, têm que ser racionais e justificados. E o Aristóteles, depois, filósofo Aristóteles, que criou a ciência, por causa disso, ele corrigiu a definição de Platão. Ele falou assim, existem dois tipos de verdade. A verdade teórica e a verdade que são os fundamentos dos fatos, né? E a verdade comprovada. Quer dizer, se você tem uma dada aceitação de um fato, aquilo lá é uma crença. Precisa ser justificada e, de acordo com Aristóteles, comprovada. Esse negócio do comprovado é que deu origem à ciência. Porque em ciência, tudo que é aceito em ciência é porque foi comprovado. Se não,
ainda não é aceito pela ciência. E o espiritismo é de base científica, porque tudo aquilo que você disser que aceita, você tem que saber por quê. Você é espírita só. Por quê? Porque o espiritismo tem uma cogitação filosófica que apresenta a necessidade de uma aceitação racional das suas informações. Eu adoto isso. Por isso que sou espírita. Então eu sei explicar, sei justificar por que eu sou. O espiritismo aceita o quê? O espiritismo aceita 4 coisas fundamentais. Para dizer a verdade, 5 coisas, leis fundamentais. A existência do espírito, a imortalidade do espírito, a reencarnação do espírito, a evolução do espírito e o conceito de Deus na Trindade universal. Deus, espírito e matéria. Você sabe explicar cada um desses? Assim, explicar, eu não sei se eu sei justificar para mim. Se você quiser saber por que o espiritismo é imortalista, eu sei te explicar por quê. Agora, se você aceita, você tem uma crença e não sabe explicar por quê, se você não sabe explicar por quê, a sua crença não está baseada em conhecimento, logo você não tem amor ao saber, e se você não tem amor ao saber, a sua crença não é filosófica, logo não é espírita. Se você não souber explicar por que, você não está dentro do espiritismo. Aquilo não é espiritismo. O espiritismo explica todas as suas aceitações de modo justificado, racional e comprovado. Senão, não é válido. Então, nós não estamos aceitando na base da tolice, na base da fé cega. É da fé raciocinada, da comprovação científica. Por isso que o espiritismo é de base científica e consequências ético-morais. Não dá para explicar o que é ético-moral hoje, mas eu explico semana que vem. Porque não é 2 palavrinhas à toa, não. Tem que explicar o que é moral e o que é ética. São diferentes. E no começo, a definição era base científica e consequências religiosas. Mas o espírito de Erasto sugeriu ao Allan Kardec que trocasse para ético-moral, porque a palavra religiosa dava margem a uma série de interpretações que não cabiam dentro da racionalidade espírita. Porque muitas guerras foram feitas em nome da religião. Inclusive, a Guerra das Cruzadas, que durou 197 anos. Religiosa. Os cristãos queriam acabar com os infiéis. Quer dizer que a palavra religiosa não está muito católica, não. Sabe? Aí o Allan Kardec trocou. A definição agora é: espiritismo é uma doutrina filosófica de bases científicas e consequências ético-morais. Esse ético-morais eu explico na semana que vem. Por hoje, desejo a vocês uma ótima noite de atividades, para os que vão trabalhar, excelente serviço, e para os outros que vão participar dos recebimentos, que possam estar dentro de uma linha de captação muito valiosa e possam obter os seus objetivos. Obrigado, vão com Deus, estaremos sempre juntos. É isso.